Eles não encontraram um monstro. Não havia sangue espalhado pelas paredes, nem gritos ecoando pela casa. O que a polícia encontrou naquela noite foi algo muito pior. Algo silencioso, impossível de ser esquecido. Objetos que não deveriam existir, móveis feitos com partes humanas. Relíquias macabras escondidas à vista de todos, como se o horror tivesse aprendido a viver disfarçado de normalidade. Aquela não era uma casa abandonada, nem um cenário de filme de terror. Era o lar de um homem comum, em uma cidade pequena, onde todos se conheciam pelo nome e onde nada, absolutamente nada, parecia fora do lugar. Durante anos, ele caminhou pelas ruas sem levantar suspeitas, cumprimentado pelos vizinhos, ignorado pela própria comunidade. Mas quando a porta daquela casa foi aberta, algo ficou claro. O terror mais assustador não nasce do sobrenatural, nem de demônios antigos. Ele nasce do real. E o que foi descoberto ali daria origem a alguns dos maiores monstros da história do cinema. Antes de existir Leatherface, antes de Norman Bates, antes de Buffalo Bill, existiu um homem de carne e osso, e esta é a história que inspirou o horror que até hoje assombra milhões de pessoas. Plainfield, Wisconsin, uma cidade pequena demais para chamar atenção, distante dos grandes centros, perdida no mapa dos Estados Unidos da década de 1950. Ali, o tempo parecia andar mais devagar. As pessoas acordavam cedo, trabalhavam, voltavam para casa antes do pôr do sol, as portas raramente eram trancadas. Crianças brincavam nos quintais, vizinhos se conheciam pelo sobrenome e a ideia de perigo soava quase ofensiva. Plainfield não era cenário de tragédia, era o retrato perfeito da normalidade americana do pós-guerra. Um lugar onde nada extraordinário deveria acontecer e justamente por isso ninguém suspeitava de nada. O mal não gritava, não corria, não chamava a atenção. Ele apenas se misturava à rotina, vestindo a máscara da simplicidade. Nos anos 50, a vida em Plainfield seguia um roteiro previsível. A igreja como centro moral, o trabalho como obrigação diária, o silêncio como regra. Não havia manchetes chocantes, não havia crimes que abalassem a cidade. O medo parecia algo distante, reservado às grandes metrópoles ou às histórias exageradas contadas nos jornais. Em Plainfield, o extraordinário era indesejado. A repetição trazia conforto. A ausência de caos fazia as pessoas acreditarem que estavam seguras. E foi exatamente nesse ambiente de confiança absoluta que algo começou a crescer, lentamente, sem pressa, sem ser notado. Porque o verdadeiro horror não nasce em becos escuros ou lugares abandonados. Ele nasce onde ninguém está olhando, enquanto a cidade dormia tranquila, convencida de que conhecia cada rosto e cada história. O mal aprendia a sobreviver camuflado na rotina, não como um intruso, mas como parte do cenário. Plainfield não foi invadida pelo terror. Ela o ignorou. E essa, talvez, seja a parte mais assustadora de todas. O mal não precisou se esconder. Ele apenas existiu, silencioso, paciente, dentro de um lugar que acreditava estar completamente a salvo. Edward Theodore Gain não nasceu um monstro. Ele nasceu em uma casa dominada pelo medo, pela culpa e pela ideia constante de pecado. Desde a infância, Ed viveu sob o controle absoluto da mãe, Augusta Gain, uma mulher profundamente religiosa, rígida e obcecada pela noção de pureza moral. Para ela, o mundo exterior era corrupto. As mulheres eram instrumentos do pecado e a sociedade caminhava inevitavelmente para a decadência. Ed cresceu ouvindo sermões diários sobre punição divina, inferno e degradação humana. Não havia espaço para amigos, para afeto ou para uma identidade própria. Tudo o que ele aprendia sobre a vida passava pelo filtro distorcido da mãe, que ao mesmo tempo o protegia e o aprisionava. O resultado foi um menino tímido,
retraído, incapaz de se conectar com outras pessoas, sempre observado, sempre vigiado, sempre lembrado de que o mundo era perigoso demais para ser vivido. O isolamento social não foi um acidente, foi uma consequência direta dessa criação. Ed Gein não frequentava círculos sociais, não desenvolveu relações afetivas saudáveis e passou a maior parte da vida adulta vivendo à margem da comunidade, mesmo estando fisicamente presente nela. Sua mãe era o centro absoluto de sua existência. A única voz que importava, a única referência de certo e errado. Quando ela morreu, em 1945, algo dentro de Ed se rompeu de forma irreversível. A casa ficou silenciosa demais. O controle desapareceu, mas o vazio deixado por ele foi ainda mais devastador. Sem a figura que organizava sua mente, Ed passou a viver entre lembranças, obsessões e fantasias cada vez mais desconectadas da realidade. A morte da mãe não trouxe liberdade. Trouxe desorientação. E foi a partir desse colapso emocional que a linha entre o real e o imaginado começou a se dissolver. Tudo o que veio depois nasceu desse momento, não como um surto repentino, mas como o resultado lento e silencioso de uma mente que nunca aprendeu a existir fora da prisão que chamou de lar. Os primeiros sinais não vieram como gritos de socorro ou cenas explícitas de violência. Vieram como silêncio. Pessoas começaram a desaparecer em Plainfield sem deixar rastros claros, sem testemunhas, sem explicações imediatas. Em uma cidade acostumada à previsibilidade, esses sumiços eram tratados como coincidências desconfortáveis, não como alerta. Até que o desaparecimento de uma comerciante local rompeu essa ilusão de segurança. A investigação avançou lentamente, guiada mais por perguntas do que por respostas. Não havia cenas de crime evidentes, não havia provas espalhadas pela cidade. Tudo parecia apontar para lugar nenhum. E foi justamente essa ausência de sinais que tornou a descoberta seguinte ainda mais perturbadora. Quando a polícia decidiu ir até a propriedade de Ed Gein, não esperava encontrar um cenário de horror. Esperava apenas esclarecer mais um caso. O que encontraram ultrapassou qualquer referência conhecida de crime ou perversidade. Ao cruzar a porta da casa, os agentes perceberam imediatamente que estavam diante de algo que não se encaixava em nenhuma categoria comum. O ambiente parecia congelado no tempo, carregado de um silêncio pesado, quase opressor. Cada cômodo revelava objetos cuja existência desafiava a lógica e a sanidade. Nada estava ali por acaso. Tudo indicava uma rotina construída em segredo, longe dos olhares da cidade que acreditava conhecer aquele homem. O choque não foi apenas visual, foi psicológico. Policiais experientes relataram que jamais haviam presenciado algo semelhante. Não se tratava apenas de um crime isolado, mas de um universo particular de obsessões levado ao extremo. Naquele momento, Plainfield deixou de ser apenas uma cidade tranquila do interior e se tornou o cenário de uma das descobertas mais perturbadoras da história criminal americana. A casa de Ed Gein não revelou apenas crimes, ela revelou até onde a mente humana pode ir quando o isolamento, o silêncio e a obsessão caminham juntos por tempo demais. A prisão de Ed Gein aconteceu sem resistência, sem fuga, sem o desespero que se espera de um criminoso descoberto. Ele foi levado pelas autoridades de forma quase passiva, como alguém que já não distinguia mais o peso de seus atos. Durante os interrogatórios, suas confissões vieram de maneira fragmentada, desconexa, misturando lembranças reais com pensamentos distorcidos. Não havia ali um vilão cinematográfico articulando justificativas. Havia um homem visivelmente perdido dentro da própria mente. Cada resposta revelava não apenas crimes, mas uma percepção de mundo profundamente comprometida. Para os investigadores, ficava claro que estavam diante de algo que ia além da criminalidade comum.
O horror não estava apenas no que havia sido feito, mas na naturalidade com que Ed falava sobre aquilo, como se descrevesse tarefas rotineiras, sem demonstrar compreensão real da gravidade de suas ações. Após avaliações psiquiátricas, Ed Gein foi considerado mentalmente incapaz de responder judicialmente por seus crimes. O diagnóstico apontava transtornos severos, resultado de anos de isolamento, repressão emocional e ruptura psicológica após a morte da mãe. A sociedade reagiu com choque, incredulidade e medo. Plainfield, anti-símbolo de tranquilidade, passou a carregar um estigma que jamais seria apagado. Jornais estamparam manchetes, especialistas debateram os limites da sanidade humana e o público tentava entender como algo tão extremo pôde surgir de um lugar tão comum. Não era uma história inventada para assustar plateias. Era um caso real, documentado, analisado por médicos, policiais e tribunais. Ed Gein não foi transformado em lenda naquele momento. Ele se tornou prova viva de que o terror mais perturbador não precisa de elementos sobrenaturais. Ele existe, respira e pode estar muito mais próximo do que gostaríamos de acreditar. Quando os detalhes do caso Ed Gein vieram a público, algo curioso começou a acontecer. A realidade era tão perturbadora que parecia impossível ser absorvida como simples notícia. O horror precisava ser reinterpretado, reorganizado, transformado em algo que o público pudesse consumir sem encarar diretamente o espelho do real. Foi assim que o cinema entrou em cena. Em 1960, Alfred Hitchcock apresentou ao mundo Psicose. Norman Bates não era Ed Gein, mas carregava sua sombra. A relação doentia com a mãe, a casa isolada, a confusão entre identidade e memória. Tudo isso veio diretamente da história real, suavizado pela ficção. O assassinato explícito foi exagerado, o suspense foi estilizado, mas a essência permaneceu. Um homem aprisionado pela figura materna, incapaz de existir fora dela. O público sentiu medo, sem saber exatamente por quê. Porque, no fundo, aquele personagem não parecia impossível. Ele parecia humano demais. Alguns anos depois, o cinema abandonou a sutileza e mergulhou no choque. O Massacre da Serra Elétrica apresentou Leatherface, um monstro bruto, animalesco, quase irreal. Mas por trás da máscara e da violência extrema, estava novamente Ed Gein. O uso de objetos feitos a partir de restos humanos, a casa como extensão da mente perturbada, o isolamento rural. Aqui, o cinema exagerou. Criou uma família inexistente, transformou o silêncio em carnificina e a obsessão em espetáculo. Ainda assim, o núcleo era real. Leatherface não nasceu da imaginação pura. Ele nasceu do que foi encontrado em Plainfield. O filme chocou porque parecia absurdo demais para ser verdade, e justamente por isso funcionou. Ninguém queria acreditar que algo assim pudesse ter acontecido de fato. Décadas depois, O Silêncio dos Inocentes trouxe uma abordagem diferente. Buffalo Bill não era Ed Gein, mas carregava fragmentos claros de sua história. A obsessão com o corpo, a tentativa de reconstrução de identidade, o uso da pele como símbolo de transformação. O cinema, dessa vez, misturou referências, adicionou inteligência estratégica ao personagem e criou um vilão sofisticado, quase mítico. Foi um exagero calculado. Ed Gein nunca foi um gênio manipulador. Ele não planejava jogos mentais, mas a raiz estava lá. A confusão entre quem se é e quem se deseja ser. 3 filmes, 3 monstros diferentes, todos alimentados pela mesma origem. O cinema precisou fragmentar Ed Gein em personagens fictícios, porque encarar o homem real, inteiro, seria perturbador demais. E talvez essa seja a maior prova do impacto de sua história. A ficção precisou suavizar, exagerar e distorcer para tornar o real suportável.
Décadas se passaram desde que o nome de Ed Gein chocou os Estados Unidos, e ainda assim sua história insiste em retornar. Não por acaso. O lançamento recente de produções da Netflix reacendeu o interesse por crimes reais que ultrapassam os limites do compreensível. Vivemos um momento em que o público não se contenta mais apenas com monstros fictícios. Existe uma necessidade quase inquietante de olhar para o real, para aquilo que aconteceu de verdade. O true crime se tornou uma forma moderna de enfrentar o medo, de tentar entender como pessoas comuns podem cruzar fronteiras irreversíveis. A história de Ed Gein volta agora porque ela dialoga diretamente com esse desconforto coletivo. Ela não oferece respostas fáceis, nem vilões sobrenaturais. Ela expõe fragilidades humanas, falhas sociais e os perigos do isolamento extremo. Em um mundo cada vez mais conectado, mas emocionalmente fragmentado, casos como o de Ed Gein funcionam como um alerta silencioso. Não são apenas histórias do passado sendo recontadas. São reflexos de um medo atual, o de perceber que o horror não pertence a outra época, nem a mundos imaginários. Ele faz parte da realidade e continua encontrando novas formas de nos encarar de frente. O cinema precisou criar monstros para contar essa história. Precisou colocar máscaras, trilhas sonoras, cortes dramáticos e personagens exagerados para tornar o horror digerível. Leatherface, Norman Bates, Buffalo Bill. Todos eles são versões fragmentadas de algo que existiu de verdade. Porque encarar Ed Gein como ele foi, sem filtros, sem ficção, é desconfortável demais. O verdadeiro terror não estava na serra elétrica, na faca ou no porão escuro. Estava no silêncio, na rotina, na casa comum de uma cidade comum. Estava no fato de que ninguém percebeu, de que o mal não chegou como invasão, mas como permanência. Talvez seja por isso que essa história nunca termina. Porque ela nos obriga a aceitar uma ideia perturbadora. O horror não precisa de elementos sobrenaturais para existir. Ele não anuncia sua chegada, não carrega sinais visíveis, não se apresenta como vilão. Ele pode viver ao lado, ser ignorado, ser confundido com normalidade. O cinema transformou Ed Gein em monstros para que pudéssemos dormir melhor à noite. Mas o medo real permanece silencioso, à espera de ser lembrado. Porque no fim, a pergunta que essa história deixa não é sobre filmes ou assassinos. É sobre quantas vezes o verdadeiro horror já passou despercebido. E nós, simplesmente, seguimos vivendo como se nada estivesse errado.